Olá, internautas! Boa noite! Tudo bem? Eu sou Fabiana Santiago, psicanalista clínica e Master Coach, e eu estou aqui hoje para mais uma live, desta vez para falar sobre a mulher no mercado de trabalho. E hoje eu trouxe uma convidada incrível, a Ana Paula Fonseca, sócia da Vasques e Fonseca, uma consultoria em seguro garantia. Mas antes de eu falar com a Ana Paula, eu quero pedir para você: aproveita e segue aqui as nossas redes no @Fabiana Psicocoach, Instagram, LinkedIn e aqui no YouTube. Você precisa curtir o nosso canal e comentar nesse vídeo para que o sistema entenda que esse conteúdo é relevante. Vamos lá, Ana? Olá, Fabi, tudo Oi, bem? Ana, tudo bem e você? Eu estou bem, é sempre uma honra participar da sua live. Imagina, a honra é toda minha de receber você aqui. Você é uma profissional incrível, a gente se conhece há bastante tempo e eu gosto muito de conversar com você, porque você tem uma visão ampla de negócios, de carreira, de mercado, né? Tá tudo Obrigada, bem? Fabi. Tudo ótimo, correria de sempre, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo ótimo. Você está cheia de novos projetos, Pois é, projetos internacionais que eu estou sabendo, né? verdade, Fabi, verdade. Tudo bem. Conta aqui para o nosso público um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua carreira, sobre a Vasques, para quem ainda não te conhece. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Fonseca, eu sou sócia proprietária da Vasques e Fonseca, uma consultoria especializada em garantias, né? Seguro garantia e demais. Sou casada, tenho um filho de 18 anos, que inclusive trabalha aqui com a gente. A minha formação é em administração de empresas, né? E sou pós-graduada em gestão de pessoas, né? A Vasques e Fonseca é uma empresa que é constituída desde 2014, né? Na verdade, eu e meu sócio, que é o Rodrigo Vasques, da Vasques e Fonseca, eu falo que sempre que eu sou a Fonseca da empresa, né? E nós trabalhamos aqui hoje, nós temos inclusive o Jairo também trabalhando com a gente, que é o meu filho, e nós trabalhamos para todo o Brasil, enfim, muitos negócios aí em torno de garantia, seguros, enfim. Vocês atuam no mercado, no território nacional, né? Nacional e também temos alguns negócios fora do Brasil Nossa, também, que né? legal! Essa novidade eu não Tivemos, sabia. é verdade, algumas empresas, né, que precisam desse tipo de seguro, são empresas de lá de fora, então a gente faz essa intermediação. Então nós já temos negócios, apólices da Vasques e Fonseca em outros países também. Bom, vou contar aqui para o nosso público que eu conheci a Vasques e Fonseca no começo, lá atrás, quando eles idealizaram no princípio. E para mim foi uma honra muito grande ver como eles começaram e como eles estão agora, né? Cresceram, se desenvolveram. Vocês são muito inteligentes, muito competentes, pessoas muito trabalhadoras e tem um legado muito grande aí para deixar para o Jairo, né? Para ele Verdade. uma honra também, né? E ele é muito competente, ele é muito fofo. Tem uma live dele, gente, super incrível. Depois a gente deixa aí os endereços para vocês assistirem também, que eu acompanhei na semana passada, que é muito incrível, um assunto do momento, que é a mentoria reversa, os jovens se relacionando com o mais velho no mercado de trabalho, como isso é importante, né, Ana? Como é importante a gente Verdade. conviver com essa diversidade. Mas o nosso assunto hoje é outro, somos nós mulheres, maravilhosas. Exato. Nossa vez. Nossa vez agora. Estamos no Outubro Rosa, um mês que mundialmente é todo voltado para a questão da prevenção do câncer, o câncer do colo, o câncer de mama e o câncer do colo do útero, mas é um mês em que as informações todas elas se voltam para a mulher, para o autoconhecimento, para a gestão da mulher. Eu, como equipe de marketing, a gente resolveu tratar de vários assuntos
que envolvem o feminino. Por isso eu convidei você aqui para você poder dividir um pouco da sua expertise com a gente. E eu queria falar um pouquinho sobre liderança quando ela está com a mulher na linha de frente. Então, quando a gente fala de organizações, equipes, sociedade, eu entendo que elas têm muito a ganhar, porque investir em liderança feminina tem como pontos fortes flexibilização, colaboração com maior fortalecimento de diversidade, criatividade, inovação, que são fatores hoje essenciais para as empresas e que têm a ver muito com o perfil da mulher. Esses aspectos deixam as empresas mais competitivas e mais ligadas no que tem hoje no mercado. Dito isso, Ana, o que você teria para dizer para nós sobre a sua vivência e experiência atual? Bom, eu acho que nós, as mulheres, né, nós estamos aí conseguindo, até que enfim, né, um espaço. Por quê? Antigamente, eu acho que era muito mais voltado para essa questão masculina nas posições de liderança, muito mais voltado para uma questão de chefia. Então, se buscava muito mais, ou se via muito mais o papel do homem na chefia, porque não se olhava muito para essa questão de liderança. Era muito mais aquela coisa de autoridade, muito mais aquela presença mesmo masculina. Depois de um certo tempo, eu acho que isso começou a se quebrar, e aí sim começou o papel da mulher. A mulher como líder, normalmente, ela já tem por natureza, e muitas vezes vem até dessa questão materna, né? Ela ter esse olhar mais... eu não costumo usar muito essa palavra, porque dá a impressão que a gente está menosprezando os homens, mas ao contrário, eu sempre utilizo desses espaços, quando o tema é muito voltado para essa questão de liderança, de gestão, para sempre agradecer os líderes que eu tive, que eram todos ali, exatamente aquele perfil masculino, mas que me ensinaram muito. Mas a mulher, ela tem, por natureza, ter aquele olhar mais compreensivo, digamos assim, tá? Então, eu acho que, a partir do momento que a gente começou a evoluir, deixar de ter aquela questão de chefia, que era muito mais voltada para essa questão da autoridade, enfim, isso veio se quebrando ao longo de um tempo, acredito eu, muito mais por conta das informações que chegam até a gente muito mais rápido hoje, né? Hoje é tudo muito divulgado. Eu acho que nós estamos caminhando aí para um caminho onde a mulher ela está conseguindo realmente ter voz, porque ela sempre teve esse papel, ela sempre foi uma figura muito importante, mas eu acho que ela nunca teve muita voz dentro das empresas. E eu acho que isso vem mudando. Estamos caminhando, porque eu ouço ainda algumas coisas, Fabiana, que assim, eu não acredito, de verdade. Porque hoje nós temos a nossa empresa, mas eu tenho muito contato com pessoas que estão nas corporações ainda, que estão nas grandes empresas, e me contam algumas coisas ou compartilham de algumas vivências que eu simplesmente uso exatamente essa frase, eu não acredito que isso ainda acontece. Uhum. Então, eu acho que estamos caminhando, mas eu não sei aí em que velocidade. Eu sou sempre da turma que é muito otimista, até mesmo pela minha história de vida, a minha história de vida como líder. Então, eu acredito que a gente já em breve, a gente vai realmente ter a voz que a gente merece como mulher, na liderança, né? Entendo. O meu ponto de vista é um pouquinho menos otimista do que o seu. É um pouquinho diferente. Acho que com a maioria, viu, Fabi? O meu é um pouquinho menos otimista. Porque eu entendo que, primeiro, a gente vive num sistema totalmente patriarcal, né? E eu vejo que as conquistas que a gente teve, embora a gente tenha muito mérito,
elas foram conquistas dadas por concessão. A gente conquistou porque os homens concederam para a gente esse espaço, porque tinha uma vantagem do sistema em que a gente alcançasse esse espaço. Se a gente entender hoje que no Brasil 45% das famílias são sustentadas pelas mulheres. Sim. Né? 45% das famílias. Então, foi importante, desde a era industrial, que a mulher entrasse no mercado de trabalho, até porque ela precisava gerar mão de obra. Né? Então, acho que a gente teve, sim, espaço, mas eu não entendo que esse espaço ocorreu pelo reconhecimento do nosso talento. Ainda não. Eu acho que esse espaço aconteceu porque houve uma necessidade, um movimento, né? E até o opressor, o oprimido se revolta contra o opressor também, né? Então a gente criou esse movimento, né? Esse movimento todo. Então, assim, abriu-se um pequeno espaço, mas eu não vejo que eles ainda reconhecem. Tanto que, se a gente olhar os números, né, e é exatamente isso que você disse, a nossa voz, ela é calada. Sim. Se você faz uma reunião com homens, você vê que a gente tem um espaço para falar muito pequeno. Eles praticamente não deixam a gente falar. Para a gente falar, você tem que gritar, você tem que fazer um monte, porque eles nos calam, né? Literalmente. Exato. E não é proposital, não. É uma coisa cultural. Que é cultural. Acontece, né? Acontece. Eu vejo em algumas empresas que eu presto serviço, que é interessante porque assim eu presto serviço para o board, né? Então eu vejo como se transita, como eles colocam a mulher em cargos de operação, literalmente, assim, para organizar o evento, para fazer coisas domésticas dentro da empresa. Só falta dar a bandeja para a mulher e falar, sério, você serve um cafezinho, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, sabe? As coisas assim ligadas mesmo à operação, como se eles trouxessem um anexo da casa para dentro da empresa para que a mulher pudesse ocupar. Se você A parte do intelecto ainda fica com eles, né? Fica com eles. Se você vê, por exemplo, como empresária, eu falo por mim, que não tem um homem junto comigo. Eu não consigo, por exemplo, entrar numa maçonaria, que é um local onde se faz muitos negócios, onde se tem vários irmãos ali que estão juntos para poder fazer negócios. Eles estão ali para crescer e trocar negócios. Agora, se eu tivesse um sócio e ele entrasse na maçonaria, a minha consultoria estaria lá em cima. Eu não posso, eu não consigo. Eu chego até um determinado lugar. Eu chego num determinado, por exemplo, esta semana eu tive várias portas abertas, porque um amigo, que é da maçonaria, me abriu alguns contatos dele que ele achou que era conveniente. Entendeu? E tudo bem, porque ele abriu, mas eu nunca vou ter acesso a isso, jamais. Nunca. Aquele acesso liberal, não. Como ele tem, e essas pessoas nunca vão me chamar de irmãos. Ele é o irmão deles, entendeu? Olha, ela é minha coach, não sei o que tal. Então vou quebrar o galho. Olha, meu irmão convidou e tal, passa ela para o RH lá, entendeu? Eu estou abaixo. Nunca a gente vai chegar. Então, é um núcleo muito fechado. É só a gente olhar no Senado. Quantas mulheres tem, quantos homens tem? A gente acabou de passar por uma eleição presidencial. Qual foi o papel das duas candidatas ali? Pois é. Muitas vezes elas serviram de chacotas, né? Porque houve muita coisa. Não foi em nenhum momento valorizadas. Nenhum momento, embora estivessem falando coisas extremamente pertinentes. Exato. Né? Eu concordo com você. E fossem muito mais competentes, vamos ser e honestas do que
as pessoas que estão ali agora como finalistas, mas elas não foram consideradas porque elas são mulheres. Exato. Você sabe, Fabiana, comigo aconteceu, né, na minha carreira toda algo interessante. Eu acho que eu não tenho, não é que eu não tenho, eu sei que existe, tanto é como eu te disse, né, eu ainda converso com pessoas que me trazem exatamente o que você disse, essa questão da... E hoje eu vejo que é algo muito mais velado, porque como se fala muito desse tema, igualdade, então aparentemente está tudo certo, as mulheres têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, mas isso é o que vendem, o que entregam, na verdade, é algo muito diferente. Eu vejo pessoas extremamente competentes não conseguindo seus cargos que realmente eram méritos por conta de ser mulher, por conta de... Eu já vi coisas absurdas do tipo, você acabou de casar, então, infelizmente, vamos deixar... Provavelmente você vai querer ter filhos. Tem toda uma questão cultural por trás, né? O que aconteceu comigo é que eu acho que eu nunca ouvi isso, sabe? Eu não prestei atenção no sentido mesmo, sabe aquela velha, aquela questão mesmo? Eu não olhava para isso. Então, eu sempre... Era como se eu não ouvisse, ou não percebesse, enfim, eu segui. Mas eu passei, eu sei exatamente o que você está falando, porque para mim foi muito mais difícil do que muitos parceiros de trabalho que tinham uma questão muito mais fácil, trabalho muito mais... não precisava se esforçar tanto para mostrar o mesmo trabalho. Então, eu acredito que isso ainda é muito latente. É que eu sou da turma dos otimistas, entendeu? Você é mais realista, enfim. Não sei se eu sou mais realista, né? Talvez eu seja mais pessimista, mas eu me enxergo assim. Eu acho que houve um avanço, mas muito pequeno e não vejo um reconhecimento. No mercado de trabalho, não vou nem falar liderança, é, é tão assim escancarado. Eu vejo escancarado, por exemplo, se você chega numa empresa grávida, você está trabalhando, tá? Você nem está sendo contratada, não. Você está grávida. E você conta que você está grávida, todo mundo fala para você assim: nossa, e agora? Nossa, está preparada para a licença? É assim, é um motivo de tristeza. O homem, quando chega e fala que vai ser pai, todo mundo comemora. Nossa, você vai ser Exato. pai, cara, parabéns. Não sei. É uma glória para ele ter um filho. Para a mulher é um problema. É E é verdade, uma, Fabiana. e é uma sobrecarga. E isso não é só no trabalho. Quando a mulher conta na família que ela está grávida, quando ela conta. Eu lembro que quando eu fiquei grávida, eu fazia meu último ano de faculdade. E o pai do Fábio fazia o penúltimo, na mesma universidade, só que ele fazia direito e eu comunicação. Eu lembro dos meus amigos, e a gente não era casado, e eu lembro dos meus amigos e lembro dos amigos dele. Eu lembro que quando eu contei na sala, eu lembro que eu tinha um amigo específico, eu não vou citar o nome, ele olhou para mim e falou assim: e agora, você não vai se formar? E eu lembro que os amigos dele saíram com ele para comemorar. Pois é. Tipo assim, entendeu? Eu fui amaldiçoada e ele foi abençoado. Eu me lembro quando Pelo mesmo fato. Exato, quando eu engravidei, consequentemente, na mesma equipe, mais 3 engravidaram. E eu me lembro, assim, das coisas que a gente acabava ouvindo da liderança, que era uma liderança masculina, sobre, tipo, o tamanho do problema, entendeu? Em nenhum momento houve comemoração, né? É Isso. bem isso que você está falando. Por isso que eu acho que ainda Sim, tem chão. sim, eu acho que tem bastante chão. E essas conquistas, por exemplo, também, elas vêm acarretadas com um castigo. Olha, você quer um espaço, só que você vai ter uma carga tripla. Sua vida vai ser muito dificultada.
né? Sim. Entre parênteses, é dito isso para você. Não era o que você queria? Você não escuta isso sempre? Eu sempre escuto isso, mas para que as mulheres... Eu escuto de mulheres, eu não escuto de homens. Eu Isso escuto é de muito mulheres, né? perfeito. Eu sofri, você sabe que eu sofri muito com isso, assim, a crítica de mulheres, porque em uma das lideranças que eu tive numa empresa onde eu trabalhei, eu tinha meu filho, naquela época eu era separada, né? O já era do primeiro casamento, e, quando eu fui convidada para essa área, eu expliquei, eu falei, olha, eu moro sozinha, eu tenho um filho e eu tenho que buscá-lo ao colégio, eu tenho que buscá-lo no colégio todo dia, tal horário, tipo, e não era assim, eram tipo 6:30, 6:45 da noite, não era... E ele me falou, não, tudo bem, Ana, pode vir, se você me falar que você precisa sair 15 horas, aí é complicado, mas ok, final de expediente, tranquilo. E eu sempre cheguei muito cedo e estava lá trabalhando. E quando eu saía, uma mulher, uma par minha, era par, falava: Nossa, mas já vai? Que cedo. Aí eu falava: Mas eu tenho um filho, você estava na sua casa a hora que eu cheguei aqui, com certeza você estava dormindo. E eu deixei isso negociado. Quer dizer, eu sofri a crítica de mulheres. Você ainda tem que explicar, né? Uma Ainda coisa tem que que você não deve explicar. obrigação nenhuma. Exatamente. Por isso que quando você fala, realmente, você quer esse cargo, mas a sua vida não vai ser fácil, isso é a mais pura verdade. Eu já Você vai tive, pagar o preço. exato, eu já tive dias de, por exemplo, pedir para a escola colocar, seu filho está com febre, colocar tipo, ai, coloca uma aguinha com açúcar, porque para ver se é psicológico, porque eu já tinha pedido para o meu chefe deixar eu sair. E aí, tipo, de novo, sabe? É muito complicado. É muito complicado mesmo. A maternidade foi uma bênção na minha vida, porque graças a ela eu fui empreender, porque era inviável para mim trabalhar como colaboradora de uma empresa, até porque meu filho era muito apegado a mim, sempre foi, e aí no primeiro ano era impossível, eu não consigo. Aquelas coisinhas da criança pequena, né? Claro, claro. E aí eu tinha que ir para a escola, porque assim, quando a criança tem qualquer coisinha, eles não ligam para o pai, eles ligam para a mãe. Você Perfeito. pode ser casada com o pai, você pode estar... Eu era casada com o pai, que a gente casou depois, né? E eu vivia com o pai, né? Mas ninguém... Só liga para o pai se não achar a mãe. Né? Se não Exato. achar a mãe, se não achar a avó materna, se não achar a tia materna, a vizinha da mãe, aí ligar para o pai. É assim, né? Exatamente, é bem isso. É bem assim. Então, liga para todas as mulheres possíveis, aí liga para um homem. Então, assim... E, e, eu, e aí eu falei assim, não, eu vou ter que ter o meu próprio negócio, porque eu quero ser mãe, de fato, Sim. né? E foi uma benção nesse sentido, porque aí eu pude empreender, né? E eu tinha uma veia empreendedora e pude estar com o meu filho. Mas não são todas as mulheres que são empreendedoras e nem todas que têm essa possibilidade, embora o empreendedorismo feminino seja uma coisa muito evidente. E é uma coisa que leva muito a mulher a empreender, porque ela não tem espaço. Então, ela vai ser também gestora da própria carreira dela fora do ambiente corporativo. O índice de burnout em mulher é muito mais alto do que em homens, por conta do assédio. Exatamente. Que a E gente agora ainda na lida com essas pandemia, coisas, né? e agora com a pandemia, no ápice, né? Isso ficou muito evidente. Né? Uhum. Porque elas, além de todo o trabalho, ela ainda tinha que administrar muitas vezes o companheiro em casa, o marido que muitas vezes foi algo muito novo, né? Então, realmente, isso ficou muito latente mesmo. E é engraçado também como... e a gente está falando não dos homens, a gente está falando de um sistema, Sim, né? Porque eu não gosto de demonizar os homens, não. Eu não acredito que é o homem que é responsável por concordo. isso. Eu acho que tem homens maravilhosos, eu acho que o homem ruim é a exceção.
mas o sistema, né? É o sistema. O homem é vítima do sistema também. Porque aquele homem que é diferente, que é parceiro, que é companheiro, que é gentil, que é carinhoso, que é bondoso, ele é atacado também pelo sistema. Ele Exato. é demonizado, ele é destruído, ele é colocado como fraco, ele é enfraquecido. Ele também perde espaço, inclusive no mercado de trabalho, É né? verdade. Eu concordo com você. Como no início do nosso bate-papo aqui eu comentei, né? Eu tive gestores, eu tive pessoas maravilhosas, mentores mesmo, que eu, assim, eu me lembro dos ensinamentos deles até hoje. Eu também não, por isso que eu digo, existem homens na liderança, assim, que têm uma visão muito melhor, muitas vezes, que muitas mulheres, Sim, né? eu também acho. Eu acho que é a questão do sistema mesmo, isso eu concordo com você. As próprias empresas, elas já incutem isso nos homens e já deixam ali o perfil desenhado da mulher. É muito difícil quebrar isso. A minha história é muito isso, foi muito difícil. Por isso que eu sempre falo, a mulher ela tem que ter, assim, o que o homem leva um X de tempo para conseguir, a mulher ela tem que se esforçar muito mais e ela leva normalmente um tempo muito maior, pelo menos até hoje. Exatamente, sim, com certeza. 2, 3 vezes mais, né? Com Eu certeza. peguei uns dados aqui, até para passar para você, ó, uns dados alarmantes aqui, é, sobre carreira, sobre promover liderança feminina, né? Uma consultoria chamada Brain Company e o LinkedIn, né, fizeram uma pesquisa em 2019, e a pesquisa deles evidenciou que 3% apenas das cadeiras mais altas nas empresas do Brasil são ocupadas por mulheres. 3%. E analisando os cargos gerenciais, a pesquisa do IBGE, também em 2019, revelou que elas estavam presentes em apenas 38% delas. Apesar de 82% das mulheres e 62% dos homens considerarem que a igualdade de gênero deve ser uma das prioridades nas organizações. Então, embora o conceito esteja já implícito nas pessoas, ele acontecer de fato, como a gente está falando, ainda ele não acontece, né? E somente 41% das mulheres e 38% dos homens relatam que as companhias onde se trabalha tratam do assunto com ênfase. E a Cato, que é uma das principais consultorias de recursos humanos, né, fez o levantamento e publicou em outubro de 2020, agora pós-pandemia, que mulheres em posições de liderança ganham 23% menos do que os homens em média. E aí, É, o que você e me fala? eu acho que, infelizmente, são dados reais, né, Fabi? Uhum. É o que a gente vem falando, né? Essa questão de igualdade dentro das empresas, por conta de ser um assunto muito em evidência, fala-se muito, mas se pratica muito pouco. Uhum. Isso se vende, né? A empresa X olha para isso, proporciona isso, mas o que a gente escuta mesmo no dia a dia é algo muito diferente. É as mulheres sendo vetadas, assim, eu acho que chega assim, a ser abusivo mesmo, a pessoa não tomar nem o mínimo do cuidado em tentar disfarçar, sabe? Sim. É deixar claro, você não vai, porque eu quero um homem, eu quero um homem, Uhum. sabe? Eu passei por uma situação, mas na verdade não foi diretamente por eu ser mulher. É que a pessoa que estava fazendo a seleção da vaga de coordenação, ele queria equilibrar a equipe. Ele tinha muita mulher, ele queria um homem. Mas ele falou: olha, você foi. E tanto é que hoje eu entendo que eu fiquei no final somente que eu acho que somente com homens. Só tinha eu de mulher lá. Mas eu achei que foi tipo uma coincidência, e não era.
e eu consegui a vaga, entendeu? Mas isso, mas isso foi por um acaso, assim, não era proposital por eu ser mulher, ele queria dar, e mesmo assim ele falou, bom, você foi tão bem no processo que não tem como eu contratar um homem só porque você é mulher. Então ele demonstrou algo muito legal. Mas eu ouço cada dia mais, quanto mais eu converso, às vezes alguns ex-colaboradores meus que eles estão mudando de empresa, eles me ligam para saber minha opinião, ó, tô indo para a empresa X, que você acha? Ah, eu não vou, porque fulano me falou isso, meu gestor me disse isso, que eu não vou crescer porque eu sou mulher, porque eu ouvi o absurdo de falar assim, é porque você é muito feminina, você tem um jeitinho muito feminino. Fabi, olha onde nós estamos em 2022. Ouvir, olha, você não vai, essa vaga é a sua cara, mas você é muito menininha. Oi? Sabe? Então, é muito, infelizmente, eu acredito que esses dados, eles são reais, e eu acho que é isso que acontece, infelizmente. Eu espero que cada vez menos, mas ainda é muito real, ainda é algo muito, muito gritante, né? Quando eu ouço isso, eu sinceramente, eu falo, isso ainda, né, acontece? Pois é, acontece. Você é muito menininho, você tem um jeito muito menininho, então é melhor não. E aí, claro, qual que é o pior de tudo isso? As empresas perdem muito. Porque são pessoas Sim. assim que eu totalmente no perfil, uma pessoa que se entrega para a empresa. Mas como você vai manter a motivação desse colaborador? Como que você vai conseguir o melhor dessa pessoa? Não existe. Não. A única coisa que resta é realmente o que acontece sempre. As pessoas mudam de empresa. Existe a questão do estereótipo também, né, Ana? A questão do estereótipo quanto à vestimenta da mulher, quanto à postura da mulher. Eu escuto isso muito também nas empresas, né? Por onde eu transito por aí. Fulana, por exemplo, a roupa do homem, ela, além de ser básica, é muito mais fácil para o homem se vestir, né? Ele não tem tantas opções, mas ela não é questionada, como é questionada Sim. A vestimenta da mulher, né? A roupa que ela está usando, a cor da roupa, a cor do batom, se o cabelo das está unhas. Preto, das unhas, né? Eu vou até contar, eu vi seu esmalte azul, né? Que é uma cor moderna. Eu vou até contar para você uma história sobre uma vez que eu escutei uma coisa sobre o esmalte azul que eu fiquei assim chocada. E isso tem tempo, tá? Isso tem mais ou menos uns 5 anos ou mais. Uma vez eu fiz um processo seletivo para uma empresa nacional e com o presidente da empresa. E era para uma vaga executiva. Foi bem naquela época que saiu o esmalte azul, aí ele foi em aquele azul caneta, né? Que era o azul bico, que estava na moda. Sei. Agora está esse azul mais lilás, né? Isso. E aí a gente quer sempre estar na moda e tal. Claro. E aí eu fiz a seleção de uma mulher, assim, e ele tinha até pedido, né, que ele queria feminino, porque ele precisava de uma mulher mesmo nessa função, mas por questões técnicas, né? Que ele falava que a mulher tinha mais bom gosto, não sei o que e tal, e ok. E aí eu fiz o processo de seleção e tinha uma mulher que era espetacular. Pensa assim, aquela pessoa que tinha todas as especificações perfil da vaga. Perfil da vaga, 100%. Só que assim, eu a entrevistei antes, fiz todo o processo, passei para ela, né, todas as especificações, e depois ela foi até a empresa para fazer a entrevista com ele. Muito bem. E aí depois eu liguei para ele, né? E aí, fulano, como é que foi a entrevista com a moça tal? Era uma mulher de uns 40 anos. Aí ele falou para mim, olha, Fabiana, eu gostei dela. Não, ela tinha mais, uns 42. Eu gostei dela, ela é legal. Só que assim, você vai me desculpar, né? Com todo respeito, eu vou falar para você porque eu te conheço tem muito tempo e a gente já tem uma certa intimidade. Nossa, quando eles falam isso para mim, eu já me preparo, porque o fato de eu ser coach,
eu sei que eles, né? Tipo, eles falam para mim tudo que eu não quero escutar, né? Eu já sento assim, falo, nossa, lá vem, né? Coisas absurdas. Ele falou, então, como eu já te conheço há muito tempo, a gente tem uma certa liberdade, eu vou te falar. Uma mulher com mais de 40 anos com esmalte azul é uma prostituta que não deu certo, né? Nossa. Ele falou isso para mim. Você acredita? Isso é ridículo. Você Mas você acredita sabe que que... ele contratou a mulher por causa do esmalte? Nossa, isso, Ele não isso é contratou assim, a mulher por é causa do muito esmalte. triste. Mas por muito tempo, quando eu trabalhava nas corporações, eu sempre olhava, era sempre um tipo de esmalte, era sempre um tipo de roupa, nada muito. Assim, tanto é que quando eu saí, nós montamos a nossa empresa, eu doei tudo. Porque era tudo muito bege, branco, preto, bege, branco, preto. E você não tinha, assim, absolutamente nada. Era aquela coisa padrão, sabe? Porque você, de uma forma ou de outra, você tinha que se submeter ao sistema. É o que a gente está falando, A gente não entendeu? pode, por exemplo, um batom vermelho, uma unha vermelha, como eu tô, não passava no processo seletivo, né? Pois Nunca, é, pois é. nunca. Eu fui Por reprovada isso umas que 1000 vezes. Até eu conseguir um emprego, porque eu sou assim. E eu aí me deram também. uma dica, entendeu? Me deram uma dica, falaram, olha, você é... Isso foi uma das coisas até que marcou muito a minha vida, inclusive desde muito nova, né? Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas e eu sempre fui assim muito exuberante. Tudo meu, eu sou muito alta, tudo meu é grande. Eu gosto de anel grande, de brinco grande, de batom vermelho e tal. E Também. a minha família me condenava muito por isso. A escola, eu quando era adolescente, você é muito exuberante, você chama muita atenção das pessoas, como se eu fosse um problema. Eu escutava Pois isso é. muito, como se fosse um problema. Você tem que mudar, você conversa demais com as pessoas. Eu achava aquilo de um absurdo. Eu acho até hoje, né? Sim, Aquilo de um sem dúvida. absurdo sem tamanho. Porque eu, como mulher, tinha que ser recatada, eu tinha que falar pouco, eu tinha que falar baixo, eu tinha que... Eu já escutei coisas absurdas nas empresas. Eu já escutei um executivo que me contratou para fazer um coach com uma gerente, porque ele estava muito preocupada porque ela não estava bem, ela estava sofrendo de burnout. E, e aí, na conversa, ele me passando tudo que estava acontecendo com ela, ele falou assim, nossa, e olha, eu estou muito preocupado com ela, porque eu gosto dela demais. E assim, ela engordou muito, essa moça. Ela era uma moça bonita, ela vai perder o marido dela. Nossa, que absurdo. Eu fiquei olhando assim para ele, quase que eu falei, ih, você É, falou isso, né? Mas eu tive que escutar e ficar calado. Um outro falou assim para mim, olha, eu queria te pedir, as pessoas acham que você ser coach é um trabalho facílimo, né? Olha, eu pois queria é. te pedir, assim, fala para fulana pintar o cabelo, que agora está na moda, as mulheres, né, É, com o cabelo grisalho. Fala para fulana pintar o cabelo. Eu falei, olha, você vai me desculpar, isso daí eu não vou fazer, não. claro. Isso não é do meu Entendeu? papel. Você vai me desculpar, isso eu não vou fazer. Não, porque assim, eu não pega bem, entendeu? Eu falei para ele, então você manda ele embora. E eu Claro. não vou falar isso. Sinto muito. E aí tem Mas ainda tantas tem outras coisas, sabe? esse julgamento E, pelo e o estereótipo. que eu acho interessante, assim, é porque isso, o que é interessante a gente avaliar, porque isso não é dito para o homem, né? Sem dúvida, Ninguém sem fala dúvida. para o homem pintar o cabelo. Não, Ninguém fala para o não. homem que a roupa dele é inadequada. Muitas Ninguém. vezes os homens roem unha, fica com aquela mão horrorosa, você não fala. Eu nunca Né? vi isso. Olha, você precisa fazer, ou então unhas compridas demais. Olha, você precisa fazer só unha. Um Não, cabelo isso não é nada falado. arrumado, quando Nada. não, não, entendeu? E quando Verdade. você vê um homem muito, isso para mim é o ápice do machismo, quando você vê um homem muito desarrumado, que ele não está nada legal, e eu já escutei isso muitas vezes, fala assim, ah, mas coitado, é que ele está sem mulher. Nossa. É que ele É, divorciou, ele está sem mulher. Porque ele gente. não, também porque ele não tem uma mulher para arrumar ele. Ah, é o Sabe? fim. É o Mas, fim, né? mas isso é muito comum mesmo. É muito comum. Outros, mas nós temos também coisas positivas, né? No Claro. mercado de trabalho. A gente tem também nós mulheres somos as que mais preenchemos
os bancos das universidades, não é? Nós Opa, estudamos mais que os homens, nos formamos mais nos MBAs, na pós-graduação. Apesar de não ocuparmos mais cargos de liderança, estamos aí na linha de frente das nossas famílias em 45% das famílias. A mulher tem também modificado essa questão da maternidade, tem escolhido, né, a questão da gestão dos filhos. A mulher tem menos filhos. Eu tenho um filho só, você só tem um filho, né? só. As mulheres têm repensado isso tem modificado bastante. E o que mais você enxerga que tem mudado favorável à mulher no mercado de trabalho em termos de funções? Existem novas funções que abraçam mais as inteligências das mulheres? Você percebe isso? Olha, um ponto positivo que eu vi, eu não sei nem se essa questão de novas oportunidades voltada para esse lado intelectual, mas algo que facilitou muito, que eu sempre achei que era uma angústia para a mulher, com essa questão da pandemia, o home office ele se tornou para todo mundo, né? Ele foi meio que ele foi meio não, ele foi obrigatório. E aí a mulher ela conseguiu demonstrar que ela é capaz de trabalhar e de estar próxima da família, do filho principalmente, ou até mesmo aquela mulher que mora sozinha. Para ela é muito mais vantajoso, ela consegue produzir muitas vezes até melhor. Então, eu acho que isso aconteceu muito a favor da mulher, porque ela sofria muito. Exemplo que eu te citei, você também citou, de filho doente. Então, era uma questão muito angustiante. E eu acho que com isso, com a questão de você ter a oportunidade de trabalhar via home office, você mostrar que você é produtivo, que você consegue fazer, desempenhar esses vários papéis, deu uma tranquilidade para a mulher muito grande. Eu tenho conversado com várias mulheres de outras seguradoras, é, de cargos de liderança ou não, e muitas delas me falaram: eu não vou voltar, eu não quero voltar, eu estou com uma qualidade de vida muito melhor, eu consigo hoje almoçar com meu filho, eu consigo buscar o meu filho. E isso era uma coisa muito, dentro das empresas, meio que impossível, porque eles não conseguiam imaginar, né, uma pessoa trabalhando em casa e produzindo. Era uma coisa assim: tá em casa, não vai produzir. E então eu acho que isso abriu aí uma frente, até mesmo para a mulher ter mais tempo para estudar, para ela se inovar, que eu acho que é algo que a mulher tem que buscar constantemente. Isso eu sempre defendo, que a mulher tem que buscar o espaço dela dentro da inovação, se atualizar sempre. Então eu vi isso como muito positivo. É verdade, você tem total razão. Você sabe que pós-pandemia, já que você puxou esse gancho, em, agora a McKinsey, né, aquela consultoria multinacional, ela faz uma pesquisa anual sobre equidade e diversidade nas empresas. Que a equidade é diferente de igualdade, né? Porque a equidade ela coloca todo mundo como igual, né? Uhum. Na mesma condição, na mesma posição, tendo a mesma condição. E aí ela fez uma pesquisa sobre essa questão de gênero mesmo, comparando mulheres com homens. E aí ela comprovou nessa pesquisa que as empresas que têm executivas com equidade de gênero, né, cargos executivos com equidade de gênero, têm 14% mais chances de superar em performance, de se superar em performance diante dos concorrentes. E que aquelas que têm funcionários que percebe-se maior também equalização e com maior percebe maior equalização de oportunidades e com maior equidade para homens e mulheres, possui 93% maior probabilidade de obter um desempenho financeiro superior ao da concorrência. Olha que interessante.
o quanto Verdade. que é importante a gente ter coisas, oportunidades, né, com equidade, para os dois gêneros, o quanto que isso produz em resultado para as Exato, empresas. Ou exato. seja, se o sistema fosse inteligente, ele colocaria a gente lá dentro. Com certeza, Ele não é inteligente, né? O fato verdade, dele não equalizar as possibilidades, ele não está ampliando as suas possibilidades de ganho. E o mundo, né, globalizado, na Europa, é um pouco já bem diferente das Américas. A Europa ela tem um movimento muito mais para equalizar mesmo, e as mulheres elas são muito mais líderes das empresas do que o homem. E aí você tem essa possibilidade de trazer as particularidades do feminino, porque a gente não pode esquecer que existe uma diferença de características nas claro, personalidades, que é importante a gente preservar isso, né? A gente não quer verdade. ocupar o lugar de ninguém. Até porque é muito pesado, né, fazer o papel do homem. A gente não Nem quer nos isso. cabe. Nem nos cabe, não queremos. Não queremos que eles saiam também dos lugares deles. A gente só quer ocupar o nosso. E nos lugares onde as mulheres costumam ocupar os seus lugares e os homens ocuparem os lugares deles, a coisa funciona de uma forma muito melhor. Há um exemplo claro disso que são as famílias. Quais Exato, são as famílias que dão certo e que funcionam bem, exatamente, né? Quando elas dividem ali o espaço de forma qualitária, né? A exatamente. Vasques e Fonseca é um exemplo. É Tem verdade. ali, né, um homem e uma mulher que fazem esse papel muito bem na diretoria da empresa. Como você e o Rodrigo dividem essa diretoria e vocês têm esse convívio tão legal, tão harmônico e tão bonito que eu já assisto há tanto tempo. Como isso funciona no mundo dos negócios? Agora conta a experiência para gente. Bom, Fabi, você fez parte, né, dessa, eu sempre falo, já falei em outras lives, você fez parte desse sucesso, dessa diretoria tão bem estruturada, né? Porque lá atrás, quando a gente começou, era tudo meio cada um invadindo o território do outro, e quando você fez o trabalho na nossa empresa, você detectou, isso ficou muito claro, você determinou os papéis e a gente vem seguindo a risca até hoje. Ai, que bonitinhos. E então a gente ali ficou claro e fez muito sentido. É, é claro que nós temos clientes que muitas vezes ele é o comercial, mas o cliente só quer falar comigo. E vice-versa, entendeu? Porque eu fico responsável por toda a parte técnica, toda essa questão de gestão administrativa, financeira, enfim, e ele fica à frente das grandes contas, da área comercial, dessa questão toda de marketing, enfim. É ele e o Jairo que tocam isso, essa questão de prospecção, eles estão automatizando tudo, enfim, é muito eles, né? Mas a gente tem muito respeito, então eu não invado o território dele e ele não invade o meu. Mas foi muito importante o que você fez, por isso que é muito importante as empresas investirem num profissional, né? Que é exatamente o que você faz com a sua empresa, é trazer para a gente esse olhar de fora, porque a gente não via uma série de coisas que a gente se atropelava. Então, como a gente tem isso muito bem definido e tem esse respeito dentro da empresa, a gente realmente pegou aquele manual que você fez para a gente e a gente tipo cravou na Vasquez e Fonseca, e hoje a gente faz muito isso com o Jairo, né? Que ele também tem aí hoje o papel dele e a gente faz essa roda, né? De um administrar muito bem o seu papel e ajudar o outro a desempenhar o melhor dele. Mas foi fundamental um olhar de um profissional. Sem isso, a gente não teria conseguido, eu acho.
Acho que não, eu Bom, tenho certeza. agradeço a participação que você me colocou aí nesse sucesso, mas eu acredito que esse sucesso vem porque vocês enxergam, na verdade, o talento de cada um de vocês e colocam em prática, né? O que eu fiz foi isso, foi enxergar o talento de vocês e mostrar esse talento, né? E o que vocês fazem todos os dias? Acredito eu e vejo, foi o que eu vi até onde eu fiquei e acredito que continua. Vocês dão espaço para que cada um movimente o seu talento, dentro se complementam. Quando a gente Exato. permite com que as pessoas coloquem os seus talentos em mesa, a gente soma os talentos dos outros, Exato. né? E os talentos trazem resultado e trazem benefícios, né, para a vida das pessoas. Vocês trabalham com consultoria que gera soluções, né? Vocês prestam Exatamente. serviços com soluções de resultados. Então, o que brilha é o diferencial de cada um de vocês, né? Como Exatamente. Eu falo que homens e a mulheres. gente, exato, e a gente se completa, né? O que ele Sim. tem de muito forte, ele me ajuda e vice-versa. O que eu tenho de muito bem definido, eu ajudo ele, ajudo o Jari, e assim a gente segue. E vocês são lindos, tá? Porque vocês se Ah, complementam na vida também, do lado de fora. é Ai, são tão verdade. fofinhos, muito É fofinhos. verdade. Obrigada, Fabi. Muito bem, Ana querida. Olha, vamos encerrar. Eu gostaria. Bom, o nosso pessoal de marketing vai passar aqui embaixo os contatos todos da VASP, os dados todos de vocês para o pessoal aqui poder entrar em contato com vocês e conhecer um pouco dessa consultoria que vocês prestam, esse trabalho maravilhoso. Mas eu gostaria de encerrar com você finalizando, e eu quero te agradecer por esse papo maravilhoso, por tocar com você essas informações incríveis e te dizer que você é maravilhosa. Muito Ah, obrigada por tudo, tá? É muito bom estar imagina, contigo. imagina, Fabi, eu que agradeço mais uma vez a participação. Eu adoro o seu trabalho, né? Você sabe que eu sou fã, tanto é que a gente trouxe ele para a empresa. É sempre um prazer poder falar um pouquinho tanto da minha história quanto do que acontece hoje no ambiente aí feminino, nas empresas, o que a gente pode contribuir para servir de inspiração, mostrar que a vida realmente para a mulher não é fácil, a gente não tem o nosso espaço ainda definido, mas que a gente não deve aí desanimar em hipótese nenhuma. Então, mais uma vez, eu que agradeço, é sempre uma honra trabalhar com você. Ah, obrigada, querida, honra é minha. Um beijo para vocês todos aí da Vasques. Beijo, Fabi, obrigada, viu? Nada, Obrigada querida. mesmo. Tchau, tchau. Bom, gente, olha que incrível. A Vasques e Fonseca é uma consultoria incrível. Quem trabalha aí com necessidade de seguros, uma prestação de consultoria, eu aconselho vocês a conhecer, tá aqui todos os contatos. E eu quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Você, mulher, não perca a oportunidade de crescer e se desenvolver no mercado de trabalho e fique ligado aqui nos nossos canais, porque até o dia 31 de outubro tem muita coisa sobre a carreira feminina e sobre mulheres e o Outubro Rosa. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.